Olá, bem-vindo de volta, meu caro soldado raso da Infantaria Imperial, e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as armas que você vai encontrar no campo de batalha. Claro, você não vai estar dirigindo uma dessa, você é da infantaria, você não pode operar blindados, mas olhe para a glória delas e saiba que elas vão trazer pelo Deus Imperador o poder de fogo necessário para levar destruição aos inimigos da humanidade, e acredito que essas máquinas têm um imenso valor para todos os soldados da Guarda Imperial. Por isso, decidi hoje trazer algumas aqui para apresentação, para você conhecer quando estiver nos campos de batalha do futuro sombrio do milênio de 40.000. E hoje nós vamos conversar sobre as Hydras. As Hydras são uma arma antiaérea autopropelida e uma variante da Hydra chamada o morteiro de supressão Riven, mas vamos falar preferencialmente, prioritariamente, do padrão básico, que é essa máquina de artilharia não, né? De antiaérea, as chamadas Hydras. Muito bem, eu quero que você, soldado imperial, imagine a situação. Você está num campo de batalha e de repente o seu inimigo começa a mandar aviões. O Vox comunica o comando e não tem ninguém da Marinha Imperial no planeta, então tu não vai ter reforço nenhum de aviões, porque tu vai precisar da Aeronáutica Imperialis e não tem ninguém ali, mesmo que a Aeronáutica Imperialis até faz parte também da Astra Militar, então tipo, eles poderiam comandar a aeronáutica? Poderiam, mas digamos que o teu planeta não tem tanto valor assim, e tu tá ali, claro, pra ti tem, né, mas pro Império não, e tu tá ali lutando e não tem aviões pra ajudar. O que você faz quando você vê os aviões inimigos? Opção A, você pega sua arma LAS e você atira. Opção B, você se encolhe numa forma fetal e começa a rezar pelo Deus Imperador para te proteger. Ou opção 3, você fixa a baioneta e bravamente corre em direção ao avião. Caso você respondeu a A, você é inteligente, porém burro. Sim, você deve atirar no inimigo, mas você não vai acertar um avião. Não vai, e tu tá desperdiçando munição. Se você botou a opção B, você é um covarde, porém inteligente, porque você não vai morrer, mas também não fez nada. Então, não, você não pode ter medo de morrer, por isso você tá na guarda. E opção C, fixar a baioneta. Lamento. É triste informar isso, mas infelizmente nessa específica situação, fixar a baioneta não é a solução. Acredite, nós tentamos, vários recrutas foram sacrificados e vários conscritos morreram testando a teoria de fixar baionetas contra aviões, mas não, infelizmente, não deu certo. Então, como vamos derrotar essa ameaça alada? Simples. Nós precisamos de armas maiores. E aí entra as Hydras. As Hydras são um regimento de suporte que vão estar presentes em todos os níveis, desde a artilharia, desde a infantaria e de veículos blindados ou infantaria autopropelida. Existem Hydras em suporte. Elas não são consideradas uma força tipo a parte que não pode ter, porque o Codex define que tu não vai poder ter todos os braços tipo militares em um regimento apenas. Então o teu regimento tipo, pode ter tanques de suporte, mas não pode ser um regimento de infantaria e de tanque misto, entendeu? Tu pode ter um ou dois tanques ali de suporte de poder de fogo, mas tu não pode ter um regimento meio a meio. E no caso das armas antiaéreas, isso é meio que deixado de lado. Por quê?
porque realmente no futuro nós não temos respostas boas da infantaria contra coisas que vêm do espaço, necessitando de um suporte pesado. E as Hydras são a escolha da Guarda Imperial. Por quê? Principalmente pelo fato delas serem fáceis de produzir e a STC, o padrão de construção dessas máquinas, ser amplamente distribuído e conhecido, e praticamente todo mundo forja consegue fazer uma variante ou um tipo dela. Por isso, nós temos ela a rodo pelo Império, e assim ela pode ficar nesse teu planeta que não é tão importante, já que nós vamos guardar as naves da aeronáutica para coisas maiores. Você vai ter uma Hydra ali perto de você, então a resposta correta é a opção D. Chame o suporte das Hydras. Quando o avião inimigo passar, a bateria de fogo antiaérea vai proteger a sua posição, e se o avião inimigo tentar chegar muito próximo, ele vai ser atingido e destruído pelo incrível espírito da máquina dessa linda essa arma blindada imperial. Muito bem. Achei legal, já entendi a situação e já entendi a eficiência. Então, praticamente todos os regimentos têm 1, 2, 3, 4, 5, uma companhia de 12 dessas máquinas. Sim, a gente vai ter o máximo possível dessas máquinas. Por quê? Todo soldado imperial já se viu nessa situação que eu comentei anteriormente, numa situação em que tu tá indefeso contra o teu inimigo, porque ele voa. Não é só porque ele voa, tem outras situações que tu vai se sentir indefeso com a tua lanterninha, mas no caso dos inimigos voadores, é uma coisa que acaba com a moral dos soldados, porque tu não tem o que fazer. Mas a Hydra traz um jeito assimétrico de combater isso. Por que assimétrico? Porque aviões são caros, a Hydra é barata, então se uma dessas derruba um avião inimigo, é uma vitória incrível, tanto na custo-eficiência, quanto para o regimento, que agora não precisa mais se incomodar com o avião que estava ali atirando nas posições deles e impedindo eles de avançar ou recuar. Felizmente agora nós temos superioridade aérea local, mesmo sem desperdiçar um avião para isso. Então, além da questão da superioridade aérea local estratégica, as Hydras também servem para proteger coisas vulneráveis. Digamos, um bunker de comando, tu não pode deixar os oficiais imperiais sem proteção, e um jeito simples de matar oficiais é bombardeios. Se tu tem Hydras, tu vai conseguir neutralizar o bombardeio ou fazer aquela área do bunker de comando ser impossível, muito perigoso para naves inimigas. Proteger a comboios e suprimentos. Então, você tem ali uma linha de caminhões carregando munição de artilharia, levando a munição de artilharia para um ponto específico da linha de frente. Tu não pode deixar um avião inimigo simplesmente dar um strafe e atirando e destruindo tudo aquilo ali. Não. Um strafe seria um rasante. Tu tem que ter algum jeito de negar essa opção pro inimigo e ter umas 2, 3 Hydras no meio do comboio. O avião inimigo vem dando rasante, de repente ele é recebido por uma chuva de tiros antiaéreos e ele ou sai e dá disengage, né, que é tipo desengatar, sair de perto do inimigo, ou ele vai levar tiro e arriscar ser destruído. Então elas negam essa superioridade aérea do inimigo e protegem pontos vitais, tanto de suprimento quanto da logística imperial. Legal, gostei, mas Lorde, eu venho aqui no teu canal não só para entender a questão tática das coisas e como elas funcionam no milênio do 40.000, eu venho aqui porque eu quero especificidades, eu quero detalhe do mínimo do quesito pequeno, e eu quero saber tudo sobre isso aí. Então, meus amigos, se preparem
para dados estatísticos e matemáticos, que é por isso que tá aqui no meu canal. Essa arma incrível é o que? O que tu tá vendo aí em cima? O nome do canhão das Hydras se chama Twin Linked Hydra Autocannon. O que isso quer dizer? É uma variante Hydra, por isso o nome do veículo se chama Hydra, mas o que ele faz? Ele é um canhão automático que dispara munições de flak. O que é uma munição flak? É que numa determinada altura ela tem um fusível controlado e ele explode em diversos fragmentos. E esses fragmentos em alta velocidade perfuram o avião e derrubam ele do ar, e espalhando em uma área maior, tu tem mais chance de acertar o avião. Como essa máquina detecta e calcula o trajeto e o tempo do fusível? Segundo os mecânicos, magia das máquinas, saúde omnissaia, mas a gente sabe como funciona. A máquina não é só porque o espírito da máquina sabe o que está fazendo, não é só por isso. Segundo os mecânicos é isso que acontece, mas a máquina tem sensores Auspex que calculam a trajetória de aviões. Se tem alguma coisa sobrevoando o campo de batalha, os Auspex da Hydra conseguem detectar e calcular a velocidade e aonde ele está indo para poder atirar na direção onde o avião está indo e, se possível, detonar e atingi-lo no ar. Claro, o avião pode mudar rapidamente de velocidade e trajetória, dificultando a mira, então não é fácil acertar um avião. Mas a Hydra é a melhor chance que tu tem, graças a esses sensores automáticos que detectam alvos em movimento sobre o campo de batalha. Legal, achei massa, mas digamos os tiranídeos estão vindo com uma onda de tiranídeos, ou os orcs estão vindo com uma onda verde. A Hydra pode me ajudar? Sim, ela tem você coberto nisso aí também, caro guarda. Porque a angulatura do canhão principal pode ir de 0 a 79 graus de angulação, então ela consegue atingir alvos no céu, mas ela também pode ficar em 0 e atirar diretamente no chão, permitindo que ela ataque grupos de infantaria e veículos leves com uma mortal precisão. Não, aí que tá. Quando ela atira pro chão, o Auspex dela não funciona. Como assim? Os mecânicos dizem que o espírito da máquina foi feito e quer e tem sede de sangue por coisas que voam. Se o negócio não voa, o espírito da máquina se recusa a mirar. Não é bem isso, a gente sabe que, né? Mas os mecânicos do futuro perderam muito. Eles acreditam mais em misticismo do que na ciência. Então, para eles é isso que acontece. Mas a gente sabe que, na verdade, esse sensor detecta alvos em movimento no ar. Ele não consegue detectar alvos em movimento na Terra, porque ele não foi programado para isso. Mas para os mecânicos, é o espírito da máquina que não quer, não vai conseguir forçar o espírito da máquina, nem tenta. Por isso, quando eles miram a 0 graus e miram tipo em infantaria ou em alguma coisa no chão, eles vão precisar usar uma mira manual. Eles vão ter que tipo mirar ali com o olho. Para isso, existe uma equipe com um comandante que vai guiar e determinar o ângulo do tiro, o motorista que dirige, o artilheiro, que é o que faz e atira nas ordens do comandante e faz a calibragem da máquina conforme o comandante pede. Eles vão ter um carregador que vai colocar a munição quando ela acabar e um operador de comunicação. Falando em munição quando ela acabar, essa arma linda tem em torno de 600 balas para os canhões Hydra interligados, então ela consegue atirar 600 vezes antes de precisar de um novo suprimento de munição. Peraí,
Tá me dizendo que tem 600 balas cada um? Não, não é isso. Ela tem 600 balas que eles levam de uma vez. Ela vai dar os tiros, vai acabar o cartucho e vai ter que ser trocado. Por isso que tem o loader. Mas cada vez que eles andam, eles têm 600 balas dentro do veículo. E aí quando acaba todos os cartuchos, aí eles precisam de um ressuprimento. Portanto, ela consegue fazer, e como eles são canhões automáticos, eles conseguem fazer uma frequência de tiro muito, muito alta, ainda mais que tem várias delas ao mesmo tempo, e elas fazem que tipo uma área do espaço fique completamente impossível para o inimigo penetrar. Elas também, as balas podem atingir veículos leves ou médios e penetrar a armadura de uma forma decente até, porque se elas têm força para atingir um avião, ela tem força para estourar a armadura de muita coisa. Claro, um tanque super pesado, uma Titã, é a mesma coisa que nada isso aí, mas para um veículo leve ou médio vai ter dificuldade, vai sim ser penetrado pelas balas do canhão. Portanto, não é assim, nossa, que potência de penetração, mas é melhor que nada e com certeza é melhor que uma arma LAS. Aqui, ó, um segredo de profissão aqui para vocês, soldados. É meio que ilegal tu mirar a Hydra a 0 graus, tá? É contra o protocolo e é contra a determinação imperial, mas é um negócio que ninguém segue, porque tipo, tá vindo infantaria ali, tu vai fazer o que? Nada? Não, tu vai mirar na maldita infantaria e tu vai atirar com tudo. Em teoria, tu não poderia, tu só pode atirar em aviões com ela, mas, tipo, ninguém obedece isso aí. Os tiranídeos estão vindo ali te devorar, mira 0 grau e detona todas as balas, mas, tipo, é proibido, só que ninguém faz nada, tipo, os comissários não vão fazer nada, os comandantes não vão, aliás, os comandantes às vezes mandam fazer isso, então não te estressa, ninguém vai te punir ou cobrar por causa disso, apenas saiba que o regulamento não define exatamente que a Hydra pode atirar em alvos no chão, mas ela pode, não tem problema nenhum, ela pode fazer isso. É ilegal, mas não é antiético, tá tudo certo. E falando nisso, quanto que essa maravilha pesa? Porque, tipo, tá levando um monte de gente, tá levando munição, é blindada. Quantos quilos tem isso aí? Essa máquina pesa, em média, 38 toneladas de pura destruição. 38 toneladas, legal, gostei de ver. Sim, porém, saiba que tem variantes, algumas delas têm a arma aberta, algumas delas têm a arma fechada. Digamos, está lutando em Armagedon e tu precisa ter uma proteção contra os gases nocivos da atmosfera, tu precisa que ela seja fechada, então existem variantes da Hydra que são fechadas em cima e atrás e permitindo que tu não morra sem ar, né, se tu tá lutando num lugar que é tóxico, e elas também têm variantes na arma frontal. Como assim? Além da arma principal, elas possuem uma arma secundária na frente do casco que permite que elas consigam dar fogo de supressão caso tu queira seguir o protocolo imperial. Muito bem, qual é a arma secundária? Ou é um Heavy Bolter ou um Heavy Flamer. Então, permitindo que ela tenha uma opção contra infantaria a curta distância no Heavy Flamer ou a média e curta distância no Heavy Bolter. Bom, já tô gostando de ver, então esse negócio consegue se defender? Sim, de ameaças frontais. E os canhões, eles só atiram para frente? Não. Eles têm uma rotação de 360 graus, então eles conseguem seguir o avião e ir girando, não tem problema quanto a isso. Em questão de velocidade, porque sei que vocês aqui têm uma necessidade por velocidade, na questão de velocidade, numa estrada assim, ó, bem pavimentada, aquelas que tem pedágio, ela consegue chegar a em torno de 50 km por hora. Uou! Sim, pasmem, meu caro guarda. E quando tu tá assim numa estrada meia boca, meio off-road, ela
se ela chegar a 35 é muito, então não é nossa que velocidade incrível, não, mas é o suficiente para acompanhar as colunas de veículos blindados imperiais, os Leman Russ, os Baneblade da vida. Então ela consegue seguir as linhas blindadas e ajudar a proteger em situações onde o inimigo tenta fazer um contra-ataque aéreo e um Leman Russ ou um Baneblade não vai ter defesa nenhuma contra o avião. Falando nisso, até quero contar uma história aqui de um regimento de Cadia, o 1652, sei lá, 1652, não sei falar isso, é muito número. Mas no caso, o regimento blindado de Cadia, de número 1652, estava enfrentando um mundo tumba Necron e eles avançaram numa spearhead, numa ponta de lança, e eles atravessaram a linha de frente dos soldados Necron utilizando o peso dos seus tanques imperiais para massacrar os Necrons. E enquanto eles estavam avançando na linha de frente dos guerreiros Necron, eles foram interceptados por 2 Doom Scythes. O que é um Doom Scythe? É uma nave Necron? Nave não, né? Um suporte próximo Necron. E essa Doom Scythe começou a usar os seus raios da morte, cortando os Leman Russ no meio. Tipo, ficava só um metal derretido, assim, uma poça de metal. Incinerava a tripulação instantaneamente e derretia a armadura dos Leman Russ como se fosse nada. Então os Leman Russ começaram a ser destruídos, enquanto aqueles Doom Scythes agora vindo na direção contrária do avanço do regimento, os outros Leman Russ começaram a se espalhar, e o primeiro e o segundo foram destruídos, depois seguido de um terceiro e um quarto, e o comandante do regimento imediatamente ordenou o apoio anti-aéreo que estava vindo logo atrás. Enquanto os Doom Scythes estavam ali causando devastação, 3 Hydras apareceram sob uma colina. Tipo, imagina aquela cena assim, o sol lá atrás, as 3 chegando em cima da colina, enquanto o pessoal do Leman Russ estava tudo se separando e não tinha o que fazer com esses aviões. E de repente, as 3 Hydras miram no primeiro Doom Scythe. O Necron lá em cima deve estar humanos patéticos e suas armas primitivas. E a primeira Hydra começa a liberar os seus autocannons e atingir a blindagem do Doom Scythe lá em cima. E o Necron, vocês precisarão de mais do que isso. De repente, a segunda Hydra começa, os sistemas Auspex miram no Doom Scythe e começam a atirar com uma imensa precisão no mesmo lugar da primeira. E o Doom Scythe começa agora a tremer, e o Necron, não, ele vai se regenerar, e a nave começa a usar sua necrodermis e regenerar. O dano causado pelos autocannons está sendo regenerado, quando a terceira abre fogo, e na nave Necron. O segundo Doom Scythe tem noção da vida, ou melhor, da morte, sei lá o que é um Necron agora, e ele vira 360 graus e escapa, enquanto as Hydras continuam perseguindo e atirando, negando a eles o contra-ataque, permitindo que a formação volte de novo a uma coesão e continue avançando por trás das linhas Necron. Então, se não fosse as Hydras nessa situação específica, o regimento teria sido aniquilado. Importantíssima adição delas em todo ataque ou defesa. Tamanha a... como é que é? Não vou dizer a moral, o respeito, isso. O respeito que os soldados têm por essa máquina. Geralmente, tem uma pequena tradição de quando tu tá indo para um campo de batalha que tu imagina que vai ter naves inimigas, o pessoal passa na Hydra e dá um toquezinho, assim, tipo uma batidinha de punho em cima dela, meio que para agradecer e por confiança.
é um dos veículos que todo mundo tá feliz de ter perto. É melhor que tu não precise dele, mas quando tu precisar, se tu não ter, tu tá literalmente ferrado, porque não tem o que fazer. Mas se tu tem uma Hydra, tu tem uma chance. Então, muitos soldados já foram salvos por uma dessa, e eles sabem a importância que tem. Portanto, eles sabem que eles vão felizmente ir na linha de frente e levar o tiro para proteger essa linda máquina, mas caso necessário, a máquina vai protegê-los em troca. Uma coisa linda, uma simbiose entre humano e máquina. Os humanos são um escudo de carne e a máquina mata os inimigos. Coisa linda de se ver. Antes de falar da variante Riven, também tem uma história que eu quero contar para vocês sobre o 12º Regimento de Artilharia de Valhalla, onde tinha um comissário chamado Syphas Cain. Não sei se você conhece Syphas Cain, mas ele é um comissário que depois vai virar um herói do Império, e durante uma batalha contra os Tiranídeos, ele sobreviveu única e exclusivamente pela intervenção de uma Hydra. Como assim? Como é que eu vou te explicar? Um Hive Tyrant. Os Hive Tyrants têm várias mutações. Esse em específico desenvolveu asas, e com as asas ele avançou atrás do exército imperial, aonde estava o Syphas Cain e o regimento de artilharia, vários basiliscos que estavam atirando sem parar na onda dos tiranídeos, destruindo e matando milhões dessas criaturas. Então o Hive Tyrant teve que agir, e ele decidiu cortar o poder de fogo imperial aonde dói, na artilharia. Quando o Hive Tyrant chegou lá, no caso, felizmente para o Syphas Cain, uma Hydra mirou nele e dizimou a criatura com seus canhões automáticos, matando o monstro. Se não fosse a Hydra, os basiliscos ali não iam ter defesa nenhuma contra esse negócio. Então, um regimento de artilharia foi salvo, possivelmente a campanha inteira, e os Syphas Cain devem a vida deles a essa magnífica arma. E agora, quanto à variante Riven. Os Riven são essa variante que tu tá vendo aqui na tela. Essa variante tira o Autocannon Hydra e ganha um Storm Shard Mortar. Que é isso? Um morteiro Storm Shard é uma arma de artilharia indireta. No caso, ela faz um tiro e ele cai por cima do inimigo. E essa arma de artilharia indireta é montada no mesmo chassi que a Hydra. E para que ele funciona? Ele causa uma explosão de fragmentação por cima do inimigo, causando uma chuva de fragmentos em uma área extremamente letal contra infantaria, e veículos leves também são completamente dizimados por isso aí. Tá, mas peraí, nós já temos o Basilisk, não é mesmo? Pra que a gente precisa de um desse? O Basilisk é para longa distância, esse aqui é para suporte próximo. Ué, como assim? É uma artilharia de linha de frente. Não pode ser. Sim. E o ângulo dela é tão bom de calcular e fazer que tu consegue lutar mesmo em locais fechados como uma cidade colmeia. Então, nas ruas claustrofóbicas de uma cidade colmeia, tu pode usar um desse para causar fogo indireto no avanço inimigo. Muito, muito útil mesmo. Então, digamos, os orcs destruíram uma parte da parede de uma cidade colmeia e estão entrando ali. Se tu tem alguns desses, tu consegue montar uma linha de frente de infantaria e usar eles diretamente contra os orcs a uma distância de uns 300, 400 metros, e eles vão dizimar o avanço dos orcs, que vão ser estraçalhados por fragmentos de artilharia, permitindo um fogo de supressão
parando o avanço inimigo ou negando uma área. Digamos que o inimigo tem uma trincheira e um local ali com bunkers, e tu não quer que o inimigo tenha essa trincheira e esses bunkers. O que tu faz? Tu vai mandar a infantaria? Isso, mas para a infantaria sobreviver um pouco mais de tempo e ter mais chance de matar o inimigo, tu manda um desse junto, ele vai estar seguramente mais atrás da infantaria e ele vai atirar por cima dos obstáculos e fazer uma barragem de supressão. Se o inimigo tentar ficar nas trincheiras ou nas armas pesadas, ele provavelmente vai levar um estilhaço na testa e morrer. Então, ele faz aquela área ser muito perigosa para o inimigo, permitindo o avanço da tua infantaria. Quando ele para os tiros, a tua infantaria já está basicamente na trincheira inimiga, entrando e tomando ela com baionetas do jeito que o imperador gostaria. Então, nós temos aqui uma variante de suporte próximo para os nossos soldados durante os seus avanços. E quanto à armadura, eu não falei da armadura. Em geral, elas têm em torno de 100 milímetros de proteção. Algumas delas têm uma superestrutura que aí fica um pouco mais grossa, que pode chegar até 150 milímetros, mas tu não quer que a tua Hydra esteja na linha de fogo inimiga. Ela vai sobreviver menos que um tanque de batalha, então ela é uma arma de suporte. Ela pode resistir a tiros pequenos, mesmo, é a mesma coisa que nada, então tiros tipo de arma laser e coisas assim, autoguns também não vão fazer nada com ela, granadas de fragmentação, vai bater na armadura e refletir. Mas tu não vai querer nem passar perto de uma arma que tenha penetração de armadura. Armas de plasma, espadas de energia vão cortá-la no meio com uma facilidade incrível. Muito cuidado com essas coisas, mas em geral é melhor ter armadura do que não ter nada. Então ela é considerada por 40 mil um veículo médio, 100 milímetros, 1 metro de armadura, um veículo médio. Cara, 40 mil é absurdo mesmo. Mas é isso que eu queria trazer hoje sobre mais um veículo imperial incrível. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre essas máquinas de suporte imperial e por que a humanidade deve dominar a galáxia, porque nós temos o suporte dessas incríveis e geniais e custo-efetivas máquinas de combate. Tudo de bom e o Imperador protege.